Tá. Tô tentando uma outra chave aqui. Pessoal, enquanto a gente está guardando aqui o Juan nos ajudar aqui com a transmissão do YouTube, se vocês quiserem comentar aqui no chat, qual que é, de onde vocês são todos aqui de Brasília, se vocês já estão trabalhando com tecnologias da CNCF, Kubernetes, outras tecnologias de nuvem. Se quiserem comentar aqui. Já estamos tendo alguns comentários. Brasília. Brasília. É bom que a nossa comunidade agora ela está nascendo aí, tendo um potencial de crescer bem, sabe? Brasília é uma cidade que tem um potencial gigante, né? A gente tem muita gente que em Brasília, direto ou indiretamente, trabalha para o setor público, né? Tem essa característica peculiar da cidade. E é legal, né? Porque, assim, mostra que também estamos aqui na crista da onda da inovação, né? Olha só, temos aqui uma pessoa de Salvador, recém-chegada em Brasília, seja bem-vinda. Brasília também. Opa, trabalha com VMware, olha só, gente, que legal. E eu também já, ainda, né, também trabalho com VMware. O VMware agora está, como solução, sofreu um baque, né, desde que teve uma mudança aí de modelo de precificação da Broadcom, né, quando ela comprou a VMware. E aí eu lembro que quando eu estava nas duas últimas KubeCons que eu fui, se falava demais coisas como, você usa VMware, você está pensando em achar outra solução, está ficando muito caro, sabe? É uma solução fantástica, mas realmente o custo ficou bastante proibitivo para muita gente. Então é até engraçado porque até abriu, né, mais portas para Kubernetes. Existe uma iniciativa que é o Harvest, que é um projeto aí também open source para virtualização em cima de Kubernetes e que uma das estratégias da SUSE é com o Rancher Virtualization, que é baseado nele, colocar a virtualização em cima do Kubernetes. O Juan vai nos falando aí para... O Juan também é aqui nosso membro da organização, tá, gente? Do Cloud Native Brasília. O Juan ele tem uma experiência muito boa nesses grupos de comunidade. Ele é organizador do DevOps Days, sabe? É um cara que tem uma baita experiência também para compartilhar e com certeza ainda vai falar muito aqui em novos meetups para a gente. É isso aí, turma. Inclusive, eu tô com a camisa do DevOps Days Brasília. Bom, tô vendo que a galera aqui de... Pois é, né? Tem gente de Salvador. Tudo bem, Luana? Tudo bem, Anderson? Lidiane tá por aí também. Bom, galera. Bom, Pedro, eu acho que eu tô tentando aqui, já tentei tanto a URL quanto a URL de backup. Na pior das hipóteses aqui, a gente puxa a galera para cá. Eu vou compartilhar esse link lá no LinkedIn, no Instagram. Galera, façam aí, ajudem a gente a compartilhar, levar um pouco dessa palavra nos grupos de WhatsApp de vocês. Mandem o link aqui da sala da CNCF para que a galera consiga entrar aqui, porque aqui eu acho que a interação com vocês vai ser muito mais próxima, tá? Então, cara, façam aí um broadcast nos grupos de vocês, manda para aquele colega ali, para aquele amigo que quer entrar nesse universo, ou colega que já trabalha com isso e pensa em tirar a certificação. Deixa eu pegar, inclusive, o link aqui para vocês, ó. Quem não tiver aí, é esse aqui o link. Tá bom? Link lá do evento. Vai cair diretamente na página, só dá um join e vai cair aqui dentro.
da nossa página. E esse cara aqui, essa plataforma tem gravação, tá? Então, se vocês precisarem, de repente, sair no meio, não se preocupem, a gravação vai rodar, vai processar, e depois que tiver lá aqui no nosso espaço da CNCF, a gente pode baixar e jogar para o YouTube, tá? Vou mandar lá no YouTube também. Venham para cá, venham para cá. Meet direto na CNCF. Porque realmente eu tentei aqui e perdoem, tá, pessoal? Qualquer inexperiência, nosso segundo meetup, inclusive. Basicamente, a gente usa essa plataforma para transmitir lá no YouTube por meio de uma chave de codificação e a URL, mas ambos não estão transmitindo. Não está chegando dado lá no YouTube, mas isso aí não vai evitar que a gente consiga ter uma gravação legal e mandar depois lá para o YouTube. Não, perfeito, então. Então vamos começar aqui, gente. Eu vou só mutar você aqui, Juan, só por uma questão de vazar áudio, tá? Pessoal, então, hoje a gente vai falar no Meetup, é o nosso segundo Meetup aqui da Cloud Native Brasília, a gente vai falar sobre as certificações e a prática, sabe? A gente vai variar um pouco o formato do nosso Meetup. Às vezes a gente vai falar de aspectos como certificação, às vezes a gente vai falar de aspectos como as oportunidades profissionais que estão relacionadas com a nossa área, mas outras vezes a gente já vai falar mesmo sobre questões técnicas, sobre casos de uso. A gente teve uma mudança agora na composição aqui da nossa organização e a gente agora conseguiu assim, tirar aprendizados e a gente vai pegar mais fôlego para fazer mais frequentemente esses meetups, tá, gente? Bem, primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Pedro Celestin. Eu sou CNCF Ambassador, eu sou um dos embaixadores da CNCF aqui no Brasil e sou também Golden Cube Astronaut, que é o título que ele decorre de tirar todas as certificações da CNCF. Como Ambassador, o programa que a gente tem de Ambassador, ele é um programa que assim, ele é aberto de tempos em tempos, normalmente anualmente, algo assim, e ele é um programa que busca trazer pessoas que têm algum tipo de contribuição dentro das tecnologias de código aberto da CNCF para exatamente advogarem em prol dessas tecnologias, sabe? Então vocês vão ver que normalmente os ambassadors são pessoas que acreditam muito no potencial dessas tecnologias de geração de valor, como é o meu caso de fato. Hoje eu estou na posição de head de plataforma e infraestrutura na CLDF, é a Câmara Legislativa do Distrito Federal, então é setor público. E aí eu vou contar agora um pouco sobre como que foi a minha trajetória, que eu acredito que eu tive alguns aprendizados ao longo do caminho que podem ser úteis para outras pessoas que também estejam passando por uma trajetória semelhante. A gente acredita muito que a troca de experiência aqui entre as pessoas ela é muito benéfica e muito enriquecedora. E aí, primeiramente, falando aqui um pouco sobre mim, eu comecei a minha carreira formal de TI lá no Banco do Brasil. E lá eu comecei trabalhando numa equipe de testes não funcionais, são testes de desempenho, sabe? E automação de qualidade de sistemas críticos. E essa experiência, ela foi muito interessante no sentido de que era meu papel fazer muitas investigações antes de que os sistemas críticos fossem para produção, investigações sobre o porquê que eles tinham eventualmente algum gargalo, se eles estavam atendendo aos requisitos de desempenho, se eles estavam tendo
algum tipo de deadlock, essas coisas. Então era uma investigação que ela passava tanto pela parte das aplicações propriamente ditas, como da infraestrutura. Eu acho que ter tido essa oportunidade foi essencial para ganhar uma visão 360 graus nesse mundo onde normalmente a gente tem uma grande diferença na forma de trabalhar e formação de silos entre o pessoal de desenvolvimento e o pessoal de operação. E aí ocorreu o seguinte, ocorreu que lá mesmo, num momento posterior, eu assumi um papel de liderança num time de desenvolvimento. Foi o momento que Kubernetes ainda era uma tecnologia muito nova. Lá no próprio Banco do Brasil foi o segundo grande projeto em Kubernetes, que foi justamente para desenvolver uma solução eh, que fazia orquestração de ambiente de testes. Ela tinha muitas peculiaridades, tratava de ambientes efêmeros e tudo isso, e o Kubernetes ele encaixou como luva. Acaba que, para quem não está habituado, o Kubernetes ele é o projeto principal da CNCF. CNCF não se restringe a Kubernetes, mas ele é o projeto principal e, via de regra, os outros projetos eles acabam girando em torno dele. O Kubernetes ele é um projeto que ele nasceu no Google, ele tinha o nome de Borg lá no Google, e aí o Google doou para a CNCF, para domínio público, para ser de código aberto, o projeto realmente com o nome de Kubernetes. Ele já tem um pouco mais de 10 anos atualmente, já como um código aberto. E aí, essa experiência de desenvolvimento de aplicações cloud native lá, numa organização de grande porte, no momento que ainda era muito incipiente usar essas tecnologias, especialmente aqui no Brasil. O Brasil acaba que muitas vezes não é tão pioneiro, né, como outros lugares, nesse tipo de adoção de tecnologia. Foi interessante porque eu tive que ter muita troca com o pessoal de fora daqui. Não tinha muitas fontes aqui dentro do Brasil naquela época. E aí a gente percebe o seguinte, a gente percebe que o Kubernetes ele auxilia em muitas coisas. Por exemplo, na hora que a gente lida com DevOps, o Kubernetes é uma das ferramentas que nos habilita muito a implantar os valores do DevOps, né? Então, nos ajuda de uma maneira simples, né, provisionar infraestrutura, fazer CI/CD de uma maneira simples, automatizar deploys, fazer integração contínua em ambientes reais. Nos facilita muito também a gente copiar ambientes para poder também fazer eventuais testes de diversas naturezas em ambientes efêmeros. E hoje eu tô, na verdade, nos últimos tempos eu andei com foco muito maior em SRE, que gira em torno de você focar na confiabilidade, observabilidade e operação, né, de toda a infraestrutura. E o Kubernetes ele está muito entrelaçado com esse conceito, talvez até pelo próprio Google ter criado os dois conceitos, né? Então eles têm um nível de compatibilidade muito elevado. E aí, falando da jornada até o ponto de ser Cubastronaut, as certificações, os aprendizados de mundo real, como eu disse, né, eu comecei ali com o primeiro contato já em ambientes de grande porte. Então, assim, era aquela coisa que era ou aprender, né? E tive que, na época, estudar muito sozinho, não tinha a vastidão de fontes e tudo isso que existe hoje, sabe? E aí eu tive a felicidade de trabalhar tanto no lado de olhar para o Kubernetes na perspectiva da administração do cluster, não porque eu fosse administrador naquela época, mas porque eu tinha que ter ver se ele estava causando gargalos em sistemas, como também na posição de time de desenvolvimento, desenvolvendo soluções cloud native, assim, nativas, né, em container, para serem implantadas em ambiente Kubernetes. E aí, por que eu estou falando de toda essa história? Eu estou falando de toda essa história porque para mostrar que a teoria e a prática elas não podem ficar muito distantes, sabe? Na verdade, o aprendizado real é uma coisa que a gente observa bastante.
ele, via de regra, ele vem da combinação das duas coisas, quando você alia a teoria e a prática, para que você não tenha nenhuma teoria que ela seja cega aos cenários reais, e nem também uma prática sem base que começa a se tornar quase que tentativa e erro, né? E aí, nesse quesito, depois também lá do Banco do Brasil, eu continuei minha trajetória quando cheguei na Câmara Legislativa, e aí eu já cheguei com uma função, né, de sysadmin ali, responsável por fazer uma modernização do ambiente. Então, dentro de uma organização de médio porte, aproximadamente de 4.000 funcionários, onde o ambiente naquele momento ele era uma stack de Java e legado, em cima de Windows Server, em cima de VMware. De repente eu tive que levar esse ambiente para Cloud Native para conseguir implantar coisas que até então não existiam, né? Então existia uma necessidade de aumentar drasticamente a quantidade de serviços implantados em produção, existia a necessidade de se implantar processos de integração contínua, de entrega contínua, né? Toda essa cultura do DevOps, existia uma necessidade de que o ecossistema lá, o ambiente computacional, ele tinha que se adaptar a uma nova demanda. A demanda, naquele momento, ela estava crescendo exponencialmente porque estava se saindo do momento em que TI não era crítica para o negócio para o momento que a TI era crítica para o negócio. E num local com uma equipe muito reduzida, ou seja, era um local onde não dava para ficar criando soluções que necessitassem escalar a equipe na mesma medida que escalava as soluções. E aí, eu tive ali um período, praticamente 2 anos, para construir todo o fundamento disso daí, e acreditem, gente, construir esse fundamento em tempos como era aqueles que não tinha tanta fonte assim, e com uma pessoa que ainda não tinha tido o desafio de administrar o ambiente, era uma tarefa dura, mas foi uma tarefa muito recompensadora. Trouxe bons resultados ao longo do tempo, tangíveis e também muito aprendizado. E aí, a partir desse momento, começou uma escala, né, ali dos ambientes dos Kubernetes, integrar mais pessoas ao time, treinar as pessoas, criar ambientes de alta disponibilidade. Por se tratar de uma instituição pública, é um pouco mais complicado falar de contratações, então acaba que por conta disso instituições públicas usam muito soluções open source, tanto que os clusters lá eles foram baseados em KBADM, que é o cluster mais puro, digamos assim, até em cima dele que são feitas as certificações da CNCF. E hoje eu posso dizer com muito orgulho que assim, já 95% dos serviços de toda a instituição estão executados em Kubernetes, a estabilidade está muito boa dos serviços, é, a otimização de recursos computacionais está muito boa, os recursos estão muito otimizados, então está se fazendo bom uso do investimento de infraestrutura, com o uso de GitOps, né, com o Argo CD e o Crossplane, né, são duas ferramentas que auxiliam bastante o GitOps. O Argo CD ele é uma ferramenta de código aberto que nos permite ficar fazendo essa entrega contínua baseada em Git, com reconciliação continuada, e o Crossplane ele nos permite trazer a abordagem do GitOps mesmo para o que está fora do Kubernetes, quase que espelhando objetos de fora do Kubernetes em objetos de dentro do Kubernetes. São projetos fantásticos que eu recomendo a todos que tiverem a oportunidade de verem mais detalhes. E aí, a gente passou a ter uma escala da ordem de 10 vezes do número de serviços que existiam antes, com muita automação e dessa forma uma equipe que não aumentou 10 vezes, uma equipe, na verdade, que não aumentou, a equipe ficou do mesmo tamanho de antes, conseguiu ser capaz de sustentar o ambiente com o mesmo nível de disponibilidade anterior e com 10 vezes mais serviços. Isso mostra o benefício de tecnologia, sabe, em torno aqui do Cloud Native, né? E aí a gente já está numa fase de planejar um cluster mesh em nuvem híbrida, sabe, com ambiente on-premises mais nuvem pública. E aí o caminho, ele girou muito em cima da CNCF como bússola. Como assim, vocês me perguntam?
lá na instituição, era uma premissa, né, trabalhar com soluções muito future proof, né. Então, ou seja, não seria interessante naquele naquele contexto, ficar usando soluções que a gente fizesse um grande esforço para migrar, um grande esforço para capacitar pessoal e que em pouco tempo tivessem que ser substituídas novamente. Então, os projetos da CNCF, eles têm uma vantagem muito boa nesse sentido, porque eles tendem a se manter open source de forma perene. São projetos que, via de regra, eles crescem. É raro o projeto da CNCF ser descontinuado. Acontece, mas é uma coisa rara. E aí eu trago para vocês até o lembrete do Minayo. Foi um caso até que a gente também teve lá, né? Um caso um pouco complicado para quem passou, para quem usa Minayo, deve estar sabendo. O Minayo é um projeto de armazenamento de objetos, né? Um S3-like, baseado, via de regra, em Kubernetes, não necessariamente, mas via de regra. Projeto fantástico, muito bem construído, mas que ele era plenamente open source até algum tempo atrás e no último ano, praticamente, gradualmente ele está sendo fechado, né? Então, muita gente que usava o Minayo para ambiente de produção, para serviços críticos, de repente se vê desamparado e tem que migrar para outras soluções. Então, para vocês terem uma ideia, começaram retirando algumas funcionalidades do Minayo de código aberto e colocando só na versão Enterprise, e depois aconteceu que eles começaram a não publicar mais imagens de container abertas. Então, se você queria usar a solução sem ter uma contratação Enterprise, você tinha que é, fazer o build da sua própria imagem, que, querendo ou não deixa de ser um toil, né? Um esforço repetitivo ali na sua equipe que é preferível se evitar. E aí, assim, eu não estou trazendo nenhum juízo de valor sobre o que eles como organização fizeram, mas o fato é que, para aqueles clientes que usavam ele no pressuposto de uma solução open source, esses clientes se viram desamparados. Então, instituições como a CNCF, que trazem, assim como também a Apache Foundation, outras instituições assim, elas trazem um nível de governança muito alto em cima de projetos open source e com valores muito alinhados a manter os projetos dessa forma, sabe? E aí, sobre a estratégia de aprendizado, a minha experiência pessoal, ela foi a experiência de usar muitos cursos oficiais da Linux Foundation. Eu devo admitir que não é o caminho mais barato, são cursos que são dolarizados, eles são cursos em dólar. Hoje em dia, a gente tem uma certa facilidade, porque eles têm um programa de subscrição, salvo engano, chamado Thrive One, que tornou um pouco mais barato de você fazer esse treinamento. Antigamente não tinha, era mais caro, na verdade. Antigamente você tinha que adquirir cada curso individualmente, mas eu falo que são cursos de excelente qualidade, né? Não são os únicos cursos de excelente qualidade, mas não são muitos cursos que têm qualidade equivalente a esses, né? Especialmente para profissionais que queiram ter um nível maior de aprofundamento. E aí as certificações, elas passaram a ser uma verdadeira trilha de estudo estruturado. Por quê? Porque, se a gente pensa, é uma variedade muito grande de tecnologias, muito grande. Então, se você abre esse leque todo de tecnologias, e você não tem um trajeto bem traçado, você não sabe que caminho seguir. E aí acaba que muita gente pode ficar um pouco perdida nesse caminho e acabar não tendo resultado porque ficou perdido, porque não teve ali uma boa, um bom planejamento de percurso. Então, às vezes as próprias certificações, é, elas podem se tornar um planejamento de percurso interessante. Eu sei que tem alguns colegas até fazendo comentários aqui, eu vou até responder mais os comentários no final, tá, gente? Mas eu não vou deixar vocês de lado, não, com certeza, tá? Podem fazer os comentários à vontade. E aí, a outra questão é que, assim, eu recomendo, quando se fala de CNCF, é ter um foco no Kubernetes como solução central, né? Lembrando que o Kubernetes ele pode ser visto sob diferentes óticas, ele pode ser visto na ótica do desenvolvedor,
e aí a gente tem a certificação do CKAD. Ele pode ser visto na ótica do sysadmin, ele pode ser visto na ótica de segurança, na ótica de rede, sabe? Inclusive, recentemente a CNCF anunciou uma certificação específica de redes, sabe? Então, o Kubernetes ele pode ser visto em diferentes óticas que podem fazer mais ou menos sentido de acordo com o papel profissional e a experiência de cada um e as expectativas também de cada um. E aí eu falo que a experiência prática, com certeza, ela ajuda demais nesse caminho. Eu considero que se eu tivesse passado por um caminho meramente teórico, eu não teria alcançado o nível de conhecimento e experiência que eu tenho hoje. E eu também já conversei com diversas outras pessoas que trouxeram uma mesma visão, sabe? Então, assim, é comum a visão de que a experiência prática ela não perde sua importância jamais. E aí a recomendação sempre é começar com sistemas de menor criticidade, antes de lidar com missão crítica. Não seria muito interessante a gente falhar, né, em sistemas que tenham um impacto muito grande dessa falha. E aí vem a pergunta, porque eu lembro que eu vi uma frase interessante de um influenciador também da área de Cloud Native, que ele falou: Kubernetes é a resposta, mas qual é o problema, né? Porque a gente escuta muita gente falar, a resposta é Kubernetes, tal. Será que Kubernetes é melhor para tudo? Será que ele é uma bala de prata? E a verdade é que ele não é uma bala de prata. O Kubernetes ele foi feito numa premissa. Primeiro, ele foi feito numa premissa de organização de grande porte, que foi o Google. Então, o Kubernetes ele foi pensado para organização de grande porte. Então, alguém que trabalha numa organização de pequeno porte pode estranhar algumas características do Kubernetes. Segundo, é que ele foi feito para conseguir entregar um nível de escala que não existia antes. Por que o Google criou o Borg? O Google criou o Borg porque eles tinham a pretensão de criar um sistema distribuído de grande porte, que naquele momento eles entenderam que nenhuma solução de mercado era adequada para a implantação daquele sistema que eles pretendiam construir. Então, por conta disso, eles construíram dentro de casa o Kubernetes. E aí, o Kubernetes também tem muito papel, é muito da visão do Google isso, de automatizar as coisas e reduzir esforços manuais. E aí, ele é uma ferramenta muito poderosa para escalar provisionamento, monitoração. É, ele ajuda muito a garantir provisionamento agnóstico ao provedor de nuvem. Então, o Kubernetes ele pode ter um papel muito importante dependendo do que seja importante para cada organização, como uma camada que abstrai recursos que são específicos de um certo provedor de nuvem, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Huawei Cloud, Oracle Cloud, IBM Cloud e tantas outras, Tencent. Ele se torna uma camada de abstração muito interessante para você poder trabalhar de uma maneira agnóstica e que é muito bom para deixar a organização pronta para, se em algum momento fizer sentido para ela, migrar entre um provedor e outro, ou mesmo trabalhar com multi-cloud. Agora, para organizações pequenas, o Kubernetes às vezes ele pode impor alguns custos fixos de manter clusters que podem ser proibitivos. E aí deixar as métricas FinOps muito ruins, ou seja, você tem um custo de infraestrutura muito alto para o valor que está sendo pretendido naquela organização. Então, realmente sempre se recomenda mais abordagens serverless para quando você tem uma organização muito pequena, uma startup no início, sabe? Porque são tecnologias que, via de regra, você vai puxar todo o seu investimento para o modelo de OPEX, ou seja, de gastos operacionais e gastos variáveis, ao invés de ser no modelo de CAPEX, no qual você tem gastos fixos, né? E aí, claro que chega um certo momento que essa linha se cruza, e a partir de um certo ponto começa a fazer um pouco mais de sentido o CAPEX, quando a organização ela começa a ter um tamanho de infraestrutura muito grande. Então, ou seja, não existe uma solução que ela seja melhor para todos os cenários. O tamanho da organização, com certeza, é uma das dimensões mais importantes a se levar em consideração, mas também não é o único. E aí o Kubernetes resolve problemas de escala, mas a escala também tem um custo. Então, busque escolher a ferramenta certa para o tamanho certo do seu problema.
E aí, quando a gente fala das certificações da CNCF, a gente tem aqui uma certificação que é uma das mais famosas, se não a mais, que é o CKA, né, que é o Administrador Kubernetes Certificado, Certified Kubernetes Administrator, que ela é uma certificação que a gente chama de Perform-Based, ela não é uma certificação teórica, é uma certificação prática, na qual é mostrado um ambiente virtual, uma lista de tarefas, e você tem um tempo para executar aquelas tarefas dentro daquele ambiente virtual. Ela é uma certificação razoavelmente mais complexa do que a maioria das certificações que a gente vê no mercado, né, de certificações. As certificações da CNCF elas tendem a ser mais técnicas, menos conceituais, enquanto outras instituições têm certificações que são muito conceituais. A CNCF ela já busca validar bastante o lado técnico do profissional, ver se o profissional conhece coisas que estão na documentação de cada uma dessas soluções. E aí o CK, quando você adquire o voucher da certificação, ele te dá acesso ali a um simulador. E aí, nesse simulador, ele é muito bom, sabe, para você praticar. Você tem, se eu não me engano, são 2 acessos que você tem. Em cada acesso, você pode usar por até 36 horas, algo do tipo. E aí você pode usar dentro daquele time box à vontade o simulador. Então, a minha sugestão, quando falo da certificação CK, é use e abuse desse simulador. Assim, acione ele num horário que você veja que você consegue ter o melhor proveito possível naquele time box que ele permite. E faça muitas vezes os casos de uso, porque ele vai cobrar muito você ter a fluência de olhar para o problema, ter um método para resolver ele e saber resolver ele rapidamente, dominar as ferramentas, dominar a linha de comando, sabe? E que, na verdade, são realmente competências que fazem muito sentido para o profissional que administra um cluster Kubernetes. Né? O profissional, normalmente, ele está ali com uma situação no ambiente de produção que tem uma certa urgência de ser resolvida. A certificação mais complexa do ecossistema tradicional da CNCF é a CKS, é a de especialista em segurança Kubernetes. Ela é uma certificação muito desafiadora, prática também. Só para vocês terem uma ideia, a CK é um pré-requisito para você sequer se inscrever para fazer a certificação CKS. E eu mesmo, que considero que eu tenho bastante experiência na área, eu fui fazer a CKS, eu não consegui terminar a certificação no tempo que tinha, eu achei ela muito longa. Mas tive a nota de aprovação. Ela vigiou por 2 anos, e aí depois de 2 anos eu tive que renovar a certificação. E quando eu fui renovar, de novo, eu não consegui terminar no tempo que ela tinha. Fui aprovado, mas também não consegui terminar no tempo. Então mostra que é uma certificação que ela é desafiadora também de você completar todas as tarefas no tempo que ela tem. E olhem que a CK e a CKS permitem, essas certificações são práticas, a CNCF, elas permitem vocês fazerem consulta à documentação durante a prova da certificação. E ainda assim, são certificações desafiadoras. E aí, o aprendizado real ele tem que acompanhar, sabe, o aprendizado teórico, né? Então, a filosofia do fail-chip, né, que está muito alinhado ali à ideia do Lean Startup, né, também se aplica aqui no aprendizado, né? Então, assim, busque criar projetos, trabalhar com projetos que estejam alinhados a essa roadmap de estudo, né? Então, antes de você colocar sistemas em produção, teste em pré-produção. Se você não tem um ecossistema no seu ambiente de trabalho para você poder já trabalhar com esses ambientes lá, treinar lá, aprender lá, existem várias formas também de você fazer isso. Você pode baixar projetos que tem prontos na internet ou criar um do zero, sabe? E ficar treinando até no seu computador local ou em um servidor de nuvem usando o tier gratuito desses provedores de nuvem. Então, hoje em dia existem muitas formas de se preparar. E aí, eu considero até que eu tive uma certa sorte, porque eu estava trabalhando ali numa organização que ela entendeu que era uma implantação de uma tecnologia nova, que precisava de um tempo para amadurecer, então ficou muito tempo sendo trabalhada só em um ambiente de pré-produção, sabe? Até realmente botar coisa de missão crítica lá dentro, né?
Nem todo mundo tem essa oportunidade, mas é muito proveitosa quando possível e aproveitem mesmo ao máximo. E aí tenham muita atenção quando usar Kubernetes, para quem está começando, para quem ainda não tem tanta essa mão, com relação a alguns temas, sabe? Normalmente, quando a gente fala do ambiente on-premises, a gente vai ter algumas complexidades a mais, porque você vai trabalhar com camadas que na nuvem pública elas já estão abstraídas. Então, é interessante você usar sempre assim. É um exemplo, né? PVCs, que são provisionamento de volume persistente, né? Da forma retain, para evitar você, às vezes, acidentalmente apagar um volume persistido, apagar um banco de dados de produção, apagar qualquer outro sistema que use persistência, né? Isso daí seria um cenário muito ruim para a sua organização. Lidar também com CSIs, né? Que são interfaces de armazenamento no Kubernetes on-premises pode ser desafiador, porque envolve integração com ambientes de storage, de outras plataformas. Rede em Kubernetes é um assunto que pode se tornar bastante complexo dependendo do seu cenário, né? Então, quando você começa a trabalhar com roteamento dinâmico, com BGP, quando você tem clusters grandes, quando você tem requisitos de ter baixa latência, é, e aí, assim, tanto que muitas vezes no ambiente Kubernetes é importante você ter uma equipe multidisciplinar, com pessoas que entendam mais da parte de rede, pessoas que entendam mais da parte de armazenamento e tudo mais, porque a gente sabe que pode ser uma sobrecarga muito grande em cima de uma pessoa só trabalhar com tantos aspectos assim. E aí a filosofia, né, que a gente tem com as certificações é, assim, que é uma recomendação que a gente sempre faz aqui, é você fazer um alinhamento com a realidade, né? Então, assim, busque certificações que façam sentido com a sua realidade profissional no momento, e também com seus planos profissionais futuros, né? E faça o seu sua trilha de estudo evoluir também o ambiente que você está trabalhando, né? Se você consegue, na medida que você vai aprendendo mais e mais e mais, aplicar esse conhecimento na sua organização, dentro da sua área de competência, você vai ver um ganho duplo, porque é um ganho que vai ser seu de aprendizado e um ganho para a sua organização, para justamente ela ver que, opa, a gente está conseguindo aumentar a nossa maturidade em tecnologias que são úteis. E lembrar que certificação não é o destino, a certificação ela é um guia, gente. Ela é um caminho estruturado, sabe? Na hora que a gente pega ali toda a ementa, sabe, de uma certificação, ele vai falar para a gente, olha, estude isso, estude isso, estude isso. E é um caminho que é muito bom para nos guiar, sabe, nesse aprendizado. Claro que ele não abrange 100% de tudo, mas ele nos ajuda a criar ali uma coluna cervical de conhecimento, a partir da qual a gente vai tendo as ramificações. E aí, lembrar que ter uma prova, ter um título, isso não é o objetivo por si só. O objetivo é o quê? É você ter um aprendizado e ser capaz de gerar valor com esse aprendizado, né? E, claro, a certificação atesta, de certa forma, isso. Na hora que você está numa entrevista e tudo mais, quando você tem uma certificação, especialmente uma certificação que todos sabem que é desafiadora de ser tirada, isso daí é um atestado de que você tem ali um certo nível de conhecimento, sabe? As certificações são caras, elas demandam muito tempo, renovar elas impõe um custo de tempo e de dinheiro constante, é caro para pessoas como nós brasileiros aqui, que via de regra recebemos em moeda fraca, sabe, o nosso pagamento. Então se torna até mais desafiador do que às vezes outras profissionais que estão em outros mercados, sabe? E aí quando foi anunciado o programa de Golden Cube Astronaut, né, eu já fui realmente atrás de buscar essa certificação, eu entendi que fazia muito sentido no meu contexto. Quando primeiro lançaram o programa de Cube Astronaut, né, que é um programa que é composto de 5 certificações, eu fui o segundo brasileiro a obter a certificação de Cube Astronaut, e quando teve o lançamento da de Golden Cube Astronaut, eu fui o primeiro brasileiro e também o primeiro da América Latina, ali, da primeira turma, nessas certificações. E digo que
Eu aprendi muito nesse caminho e aprendi muito também com outros colegas com quem eu troquei experiências, tanto colegas locais aqui como colegas de fora também. Esse tipo, de iniciativa comunitária é muito boa também para a troca de experiência. Às vezes, falar com pessoas que têm um ponto de vista diferente pode fazer toda a diferença. Às vezes é onde a gente vai tirar um insight que vai resolver o nosso problema. Várias vezes já aconteceu isso comigo. Eu falei: "Nossa, eu tô aqui com um desafio", mandei uma mensagem ali no Slack da CNCF, que é um canal que a gente fala muito com a comunidade mundial ali da CNCF, tem canais tópicos, canal de Kubernetes, canal de OpenTelemetry, canal disso, canal daquilo. E aí você vai lá no canal, fala: "Gente, eu tô com um desafio, isso, alguém aí tem um insight?" E às vezes o pessoal chega: "Ô, eu tive um desafio semelhante, eu resolvi assim", e você: "Opa, boa ideia", e tal. E esse tipo de troca é muito importante. E aí, assim, foi um reconhecimento bom, eu fico muito feliz de ter levado também ali a bandeira brasileira para a primeira turma, dos Golden Cube Astronauts, né. Eu acho que, a gente precisa também levar uma visão de que temos bons profissionais no nosso país para o mundo todo, sabe. Então eu torço muito para que os nossos profissionais locais recebam todo o reconhecimento, sabe. Eu conheci já pessoas fantásticas aqui no Brasil e o pessoal entender que o Brasil não é um local que só tenha profissionais de primeiro nível de serviço, sabe, que estejam restritos ali a nível mais básico de conhecimento, mas muito pelo contrário, que nós temos profissionais de todos os níveis de conhecimento, profissionais muito dedicados. Outra coisa, aqui a gente na Cloud Native Brasília, eu não posso ignorar que muitas pessoas aqui de Brasília trabalham direto ou indiretamente com o setor público. E no setor público, o open source tem um papel central, né, o setor público, de uma forma ou de outra, ele usa muito da filosofia do open source, então as tecnologias da CNCF, ao meu ver, elas têm uma aderência muito grande com as necessidades de setor público. Para dar um exemplo para vocês, foi criado recentemente uma iniciativa chamada NeoNephos Foundation, foi uma parceria da Linux Foundation com a União Europeia, para estabelecer algumas basilares, de infraestrutura para lidar com ambientes de relevância social grande. E aí uma das coisas foi que declaradamente colocaram que o Kubernetes é a base de infraestrutura dos serviços digitais da União Europeia. Isso é muito grande, gente. A CNCF, na prática, né, ela tem projetos que abrangem muitas coisas, eh, e que eu digo que para quase todas as organizações, algum projeto da CNCF, um ou muitos às vezes, vão fazer muito sentido, sabe. E o Kubernetes na vida real, gente, ele tem peculiaridades da experiência de cada um, né. Então, uma pessoa que trabalha em uma organização pública ou privada, uma organização grande ou pequena, vão ter experiências diferentes, é natural. O Kubernetes tem flavors também, enterprise, eu vou falar um pouquinho deles no final, eu vi que até o pessoal perguntou alguma coisa a respeito aqui nos comentários. Mas, uma aplicação madura de Kubernetes é certamente um avanço tecnológico muito grande para qualquer lugar. E aí, nós temos aqui também alguns aprendizados, né, algumas frases que são importantes a gente mencionar, né. Consome muito tempo, sim, esse aprendizado, assim, não vou mentir, consome muito tempo mesmo, mas, é um aprendizado que vale muito, sabe. As certificações, no meu caso, elas estavam muito alinhadas com o meu trabalho e eu acho que isso foi essencial para o nível de sucesso que eu tive. Então, sempre que possível, eu recomendo que as pessoas tracem, trilhas de estudo que estejam alinhadas com seus trabalhos, quer sejam seus trabalhos presentes ou futuros. Muito aprendizado vem de experiência prática, mais uma vez eu falo isso, porque isso tem que ser repetido mesmo, mais que qualquer curso. E alcançar a certificação não é o mais importante, mas sim o que a gente aprendeu no caminho. E aí, a gente tem aqui algumas sugestões de trajetória, né. Por exemplo, quando você quer se aprofundar, dominar a segurança em Kubernetes, o caminho da CKA com a CKS é um caminho muito bom.
O caminho, por outro lado, para quem está começando ali no nível de desenvolvimento ou júnior de infraestrutura, começando pela CKAD, indo em direção à CKA, talvez possa fazer mais sentido. A gente tem também certificações em nível associate, são menos, né, pessoas no Brasil que fazem de nível associate, porque como o custo é elevado, muitas vezes o pessoal daqui vai direto já para as mais avançadas, mas elas também são muito valorosas, especialmente no início da trajetória profissional. E aí, evite, gente, uma sobrecarga de informação que seja insustentável para você. Então, foque em projetos reais, nos problemas específicos, trate outras camadas como caixa preta até ter clareza, sabe? Então, por exemplo, agora eu estou vendo aqui mais sobre provisionamento de aplicação. Não vou me meter de ver sobre rede de Kubernetes, mas vamos deixar isso para um outro momento. Aí, no outro momento, agora deixa eu dar uma olhada um pouco mais sobre rede. No outro momento, deixa eu ver um pouco mais sobre armazenamento, sabe? Vai uma coisa de cada vez que dá para chegar no final. E claro que as certificações elas fortalecem o currículo do profissional. Certificações mais desafiadoras, como a CKA, a CKS, a ICA, que é de Istio, são certificações que elas vão fazer você dar o cheque, sabe? Quando você estiver conversando com o recrutador, porque ele vai falar assim, esse profissional entende desse assunto, sabe? Certificações Associate não tanto, porque justamente elas são mais simples e às vezes alguém pode passar nela por sorte. Se vai é múltipla escolha, então nem sempre a pessoa que passou quer dizer que é a pessoa que está muito bem preparada. E aí, então, assim, as certificações realmente práticas, né? A CKA, CKS, CKAD, agora a CPE, né, que é a Platform Engineering, é uma certificação mais recente. Essas certificações, elas que são práticas, elas têm talvez um peso maior na hora de um recrutamento. Então, assim, é importante lembrar que não tem bala de prata e não tem atalho, sabe, gente? Então, as certificações, elas têm as de múltipla escolha, que você muitas vezes não precisa estudar tão a fundo para você passar, só que ela não vai ser aquela que vai te preparar para atuar lá no fogo, sabe? O conhecimento teórico, mais uma vez, ele tem que ser agregado com o conhecimento prático, né? Tenha um hands-on real, contribua, sabe, de uma forma ou de outra para o seu aprendizado, quer seja trabalhando em casos reais do seu trabalho, trabalhando em projetos open source, sabe, contribuir para os projetos open source é uma coisa muito importante para a comunidade, sabe. Quando se você tiver disponibilidade, se você vir que tem algo que poderia melhorar numa dessas soluções, você pode ir lá e contribuir, sabe. Existe todo o modelo da CNCF de como fazer isso, e é interessante que você começa a sentir parte, né, da solução como um todo. É, aqui, assim, a parte que já estava, digamos assim, mais estruturada aqui da apresentação é essa. Eu posso dizer que, assim, é um privilégio enorme ser organizador da Cloud Native Brasília e poder compartilhar um pouco dessa experiência, assim como também eu tenho um grande prazer de receber muito da experiência de outros colegas, sabe, hoje também eu devo muito do que eu sou como profissional ao aprendizado que eu tive de muitos colegas, aos quais eu, assim, dou muitos agradecimentos. Tem aqui o meu contato, o meu LinkedIn, podem se conectar comigo, sabe? Se quiserem trocar ideias sobre tanto assuntos de certificação como assuntos práticos também. E aí, gente, quando a gente fala de aliar o teórico com o prático, porque vamos lembrar que o título da palestra é para a gente gerar valor. Um profissional que se restringe ali a só a teoria, muitas vezes ele não vai ser capaz de pegar essa teoria e transformar em valor concreto para uma organização. Então, você passar por uma trilha de conhecimento aliada a experiências práticas vai te deixar muito mais habilitado para gerar valor, sabe, na organização onde você trabalha. Então, a recomendação é sempre essa: aliar a teoria com prática. Eu vou agora parar aqui a apresentação de slide, gente. Eu e os demais organizadores agora a gente vai olhar aqui e comentar, né, a respeito dos comentários que a gente recebeu aqui, as dúvidas, né.
Se o Juan quiser até assumir agora aqui para começar a fazer algum comentário, sabe, o Juan? Excelente, Pedro. Pedro, muito obrigado, cara, por ter. Me ouvem? Sim? Cara, Sim, muito ouvimos obrigado sim. aí por ter trago conteúdo riquíssimo. A galera interagiu bastante aqui, tu foi falando, a galera já foi, inclusive, se interessando. A gente já trocou aqui alguns cupons de desconto lá, a galera buscando certificações. Turma, eu abri aqui o perguntas e respostas, mas eu já vou puxar algumas aqui do próprio chat, tá, Pedro, para te poder interagir com a galera um pouquinho. Puxando lá para cima, o Paulo Rogério perguntou sobre OpenShift, cara. O que que tu acha sobre OpenShift nos ambientes, assim, os ambientes que tu trabalhou? É, s- Querendo saber a tua opinião, né? Existe uma questão de complexidade de implementação para qual ambiente que é plausível? Tu comentou, inclusive, poxa, o Kubernetes não é uma bala de prata, né? E o Kubernetes, o OpenShift, né? Por ter um Kubernetes acoplado ali para alguns cenários, assim, o que que tu achas? Se tu tem alguma opinião sobre esse ponto, queria que tu discorresse um pouquinho também sobre isso. Não, perfeito. Olha, assim, eu tenho uma experiência de trabalhar com alguns flavors diferentes de Kubernetes, inclusive o OpenShift. O que eu tenho a dizer é o seguinte, gente, o OpenShift, ele é um Kubernetes num flavor Enterprise feito pela Red Hat. Então é importante até desmistificar isso, porque às vezes o pessoal fala assim, ah, não, eu não gosto desse negócio de Kubernetes, não, eu gosto de OpenShift. E na verdade o OpenShift, ele é o Kubernetes, né? Basicamente, a Red Hat é uma empresa muito competente, né, na área de engenharia de software. Ela pegou o projeto do Kubernetes e ela colocou lá algumas características peculiares dela. Ela criou a sua própria implantação de algumas interfaces do Kubernetes, de alguns módulos Kubernetes. E, junto com o OpenShift, você também tem um suporte que é entregue pela Red Hat, com certo SLA e tudo mais. O que acontece? O OpenShift ele pode fazer muito sentido para algumas organizações e não tanto para outras, mas a avaliação disso ela tem um aspecto que ele é, digamos assim, contratual. Em qual sentido que eu estou falando? A verdade o OpenShift significa você é, deixar um pouco de gastar dinheiro na sua equipe interna, porque você vai ter muita coisa que já vai ser entregue pronta, que você não vai ter que ficar montando, mantendo você mesmo. Então, ou seja, ele vai aliviar o seu time, de certa forma, mas, por outro lado, você vai ter um custo maior de pagar o próprio licenciamento e suporte do OpenShift, né? Então, isso daí é a melhor alternativa ou não? Vai depender do contexto específico de cada organização. Para algumas organizações isso faz sentido, para outras isso não faz sentido. É, mas assim, é um produto muito bom, muito confiável. Quando a gente vai para um produto enterprise, e aí eu falo do OpenShift, eu falo do Rancher, eu falo de outros semelhantes, a gente, por um lado, perde um pouco de flexibilidade. Por quê? Porque talvez não faça sentido você usar OpenShift e usar um componente que não é da Red Hat, onde eles vão falar assim, olha, se você usa esse componente que não é meu, eu não vou dar suporte aqui. Você está pagando para ter um suporte e você não está podendo usar. Talvez não faça muito sentido. Então você acaba ficando um pouco mais preso dentro de um padrão que uma organização criou. A Red Hat criou o OpenShift, assim como a SUSE criou ali as versões mais novas do Rancher, né, que ela adquiriu, na verdade, baseado naquilo que eles pesquisaram que fazia sentido para a maioria dos clientes deles. Então, muitas decisões de projeto do OpenShift fazem sentido para muita gente. Não quer dizer que vai fazer para todos. Quando você tem algum cenário muito peculiar na sua organização, se você precisar fazer algo muito customizado, usar uma solução enterprise dessa pode se tornar uma dor, porque não foi o seu caso que eles usaram quando construíram. Então, para esses casos, pode ser mais interessante você usar o Kubernetes puro, que é o KubeADM, e você assumir dentro de casa o custo de ter uma equipe especializada, sabe? Mas, assim, é uma solução excelente, é uma solução madura, é uma solução confiável, como também os outros também são. Excelente. Ah,
Pessoal, por favor, tá? Mandem questões aqui nos comentários ou no espaço realmente de perguntas e respostas, enfim, o espaço é nosso, a casa é nossa. Eu vou Mariana comentar Lisboa, aqui uma pergunta rapidinho, isso. Arthur, que o Paulo Rogério perguntou a opinião sobre o Talos Linux em ambientes Ah, sim. on-premises, sabe? O Paulo, eu vou ser muito franco com você, eu não tenho eu mesmo experiência prática usando o Talos Linux, tá? Eu conheço o projeto, e do que eu conheço o projeto, ele parece ser muito promissor, mas realmente eu fico um pouco de mãos atadas por não ter uma experiência prática com ele. Ele é um projeto que está no meu roadmap para eventualmente fazer experimentações e testes para ver se faz sentido na minha organização. E aí, um dia eu vou poder falar um pouco mais sobre ele, mas se alguém também aqui quiser contribuir falando sobre ele, fique à vontade. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais comentários, turma. A Mariana tinha perguntado sobre qual que é a certificação, Pedro, que tu entende ser interessante, e ela colocou num contexto de ter no currículo, né? Só vamos ajustar ali para, de repente, para alguém que está começando na área, ou quer começar, quer estudar Cloud Native, ou vem de um, sei lá, de um sysadmin, ou vem da área de dev ali, quer trabalhar um pouquinho mais com as soluções Cloud Native e especificamente com Kubernetes, ou vai, poxa, concorrer a vagas aí no mercado para iniciar. Quais seriam as certificações dessa gama de certificações que tu indicaria assim, cara, essas aqui, começa com essas que, claro, tem uma trilha pela frente, mas essas aqui vai ser interessante para te apresentar para o mercado inicialmente. Olha, quando a gente pensa em complexidade, quando a gente pensa num profissional que está iniciando nessa área, é interessante começar pelas certificações Associate, né? Então, eu até vou pegar aqui para compartilhar com vocês rapidamente. Um momento, gente. Tá um pouquinho ruim de compartilhar, mas então eu falo daqui mesmo diretamente. O que que acontece, gente? A gente tem primeiro a KCNA, que é a Kubernetes Cloud Native Associate. Ela é a certificação, eu diria que de entrada, ela é assim, em termos de complexidade para o profissional que está entrando nessa área. E aí a gente começa a ter que ter uma divisão por perfil profissional. Então, para quando eu falo de um desenvolvedor de software, aí faz sentido ele ir para CKAD, Certified Kubernetes Application Developer. Se eu estou falando de um profissional que ele está indo mais na trilha de administrar clusters, está indo mais na trilha de sysadmin, de infraestrutura, a CKA e a CKS depois, sabe? Se eu estou falando de assim, engenheiro DevOps, um SRE, alguém que precisa ter as duas visões, aí CKAD, CKA e CKS depois, sabe? Isso falando das certificações de Kubernetes, sabe? Agora, é claro, se você ter no currículo uma certificação Associate, vai falar assim, a pessoa sabe um certo nível básico do conhecimento. Se falar que você tem uma CKA, isso já vai dizer que você tem um nível de senioridade um pouco diferente. Então, tem que ver qual que faz mais sentido no momento profissional dessa pessoa, sabe? Agora eu falo para vocês, Kubernetes está em alta. Tem muitas vagas, mundialmente falando, sabe? Para pessoas que precisam, que querem, eu digo, que saibam Kubernetes. Então, assim, quase todas as organizações que têm um digital, que estão usando essas tecnologias, elas sentem falta de especialistas Kubernetes. Então, tem muito mais demanda no mercado do que tem profissionais habilitados. Então, assim, é um mercado que eu falo, vale muito a pena se dedicar, se aprofundar, porque tem oportunidade. E esse negócio veio para ficar. Esse negócio tem mais de 10 anos que é um projeto open source, ele só cresce, cada vez está sendo mais adotado mundialmente.
São oportunidades de trabalho locais, internacionais, remotas, enfim, de todas as naturezas diferentes, sabe. Agora, você tem que decidir qual que é a trilha, né. Então, quer ser engenheiro de plataforma? Aí já tem certificação também da CNCF, até posterior, né, que a CNPE. A CNPE é uma certificação complexa, ela abarca muita coisa, sabe. Então depende muito, assim, do caminho que cada um quer fazer, sabe. Excelente, excelente. A gente estava comentando aqui, né, sobre a KCNA e CKA, mas tu trouxe uma visão muito boa, né? Porque de repente KCNA com a CKAD, né? Para quem vem ali do universo mais de dev, é muito interessante. E aí, já emendando com o Rômulo e com o Pedro, o Rômulo comentou que no trabalho dele tem um Kubernetes, mas é engessado, não consegue atuar tanto lá, e ele precisa estudar e está fazendo um home lab e tudo mais. Então, nesse sentido, pensando na CKA, teria alguma espécie de aplicação para treinar a parte prática nesse caso? E aí, já emendando com o Pedro, né? Ele perguntou sobre dicas para quem quer começar a estudar para CKA, né? Quais são os materiais, né? Qual foi a tua estratégia de preparação? Hoje em dia, existem mais opções do que na época que eu estudei, sabe. Assim, continuo dizendo, da época que eu estudei até hoje, cursos da Linux Foundation é uma ótima opção. É uma opção cara. Tem opções mais baratas? Tem. Se você for pesquisar, tem artigos do Medium de pessoas excelentes que falam sobre isso. Tem gente que faz algumas, digamos assim, algumas séries de vídeos sobre isso. Então, assim, um exemplo que eu dou, a Júlia Morgado, que até é ambassador da CNCF, ela é brasileira, mas mora nos Estados Unidos, ela fez uma série de vídeos sobre OpenTelemetry, por exemplo, sabe? E que até um dia desse um colega meu ele falou: Nossa, eu vi os vídeos dela lá e me ajudaram pra caramba na hora de fazer certificação de OpenTelemetry. Então, assim, tem muitas pessoas, influenciadores digitais, que estão fazendo material de boa qualidade. Claro que tem de qualidades diversas, né? Tem alguns de boa qualidade, outros não tanto, né? Outra dica que eu sempre dou, eu vi até que comentaram isso, e é verdade, a Cyber Week, né, que é a semana que tem ali depois da Black Friday, é quando tem os maiores descontos para adquirir voucher de certificação da CNCF. Todo ano é assim, tá, gente? Então, para quem estiver se planejando aí para comprar o voucher, principalmente a pessoa que custeia o próprio a certificação, foi meu caso também, sabe? Que às vezes o empregador da pessoa não custeia e tudo mais. Então é bom ficar de olho nesses cupons de desconto. Eles aparecem em volta e meia, mas normalmente os da Cyber Week são os maiores, sabe, de desconto. Eu vi que até alguns colegas aqui fizeram comentários que eu acho interessante a gente falar sobre a questão de OpenShift em órgão público, sabe? Falar que a coisa às vezes é um pouco pesada e tudo mais. E assim, o que acontece é o seguinte, sabe, gente? Mexer com Kubernetes e você realmente fazer a coisa funcionar muito bem, depende de você sentar, aquele famoso sentar a bunda na cadeira, desculpa o termo, sabe, gente? Mas assim, é você sentar e se aprofundando, sabe? Isso daí se aplica, assim, tanto ao puro como ao enterprise. O puro mais ainda, tá? O puro, às vezes ele pode parecer uma coisa mais flexível, e ele é mais flexível, mas ele também vai exigir que você monte mais as coisas do que o enterprise te entrega pronto. A verdade é, você consegue fazer quase tudo com Kubernetes, mas ele vai exigir que você, assim, se você já tiver familiarizado com Kubernetes, você vai rápido. Você rapidamente consegue resolver os problemas e tudo mais. Só que a verdade é que pra todo mundo que tem esse nível de fluência na tecnologia, teve um longo trajeto de aprendizado. Eu tenho fluência nessa tecnologia, eu sento num cluster Kubernetes, eu resolvo as coisas rapidamente, mas não foi sempre assim. Eu tive, assim, eu estudei muito tempo para isso. Eu pratiquei muito tempo para isso. Eu lidei muito tempo com Kubernetes para isso. Pô, eu tô já trabalhando com Kubernetes ali, sei lá, desde 2017, sabe? Já fazem quase 9 anos. Então, assim, é um tempo, realmente, é uma experiência que faz diferença. E todo mundo pode vir até ela, mas, assim, não dá para a gente achar que é aquela coisa que a pessoa vai pegar ali na primeira vez
e que já vai sair ali com o mesmo nível de domínio de alguém que já tem uma certa estrada na coisa, sabe? O OpenShift, o Rancher, Kubernetes KVADM são todos soluções excelentes, gente. É muito mais a questão de ele estar bem implantado, bem configurado, sabe? E estar sendo bem utilizado. Perfeito, turma. Tu falou sobre uma questão, aí só complementando, Pedro, se me permite, e de forma que uma coisa que eu fiz e tem outros colegas que têm feito também, exatamente esse, aproveitar, né, esses descontos. E se tem um ano para se programar, né, galera? É assim, claro, né? Tiver a oportunidade ali, eu sei que não é barato, é dolarizado mesmo. Por exemplo, 50% de desconto aqui, ficou 323, as duas certificações, 323. Isso já é R$ 1.600, né, cara? R$ 1.659. Então, não é brincadeira. Mas é um investimento na carreira, né? Na nossa carreira. Então, assim, às vezes, aproveitar essas oportunidades de desconto é interessante, parcelar ali realmente no cartão e se programar durante o ano seguinte. Né? Você tem um ano para agendar a sua prova com possibilidade de retake, né? Então, é realmente uma possibilidade. O Levi perguntou, cara, olhando para trás a sua jornada para se tornar Golden, QA Astronaut, quais foram os maiores erros que você viu aprendendo Kubernetes? Difícil essa aí, né? Quais foram os maiores erros? Olha, eu posso dizer o seguinte, gente. Você, assim, tem algumas coisas que eu posso falar, né? Uma primeira, pensando aqui de experiência prática, né? Que eu posso falar é que não é legal você remover acidentalmente dado persistente em produção, tá, gente? Assim, é só uma dica. O estresse é grande, sabe? Quando você pega um sistema lá que de repente o seu cliente fala assim, cara, eu entrei no sistema, parece que ele foi reinstalado do zero. O que está acontecendo? Aí você abre lá e fala, eita, poxa. E aí, claro, assim, eu tive uma situação que aconteceu isso, foi ali uma situação acidental que aconteceu, pode acontecer isso aí com todo mundo, sabe? Claro que a gente se prepara para que não aconteça, né? E ainda bem, naquele caso ali, tinha um backup, sabe? Então foi restaurado um backup e tudo mais, e no final das contas, o que aconteceu foi só que ficou indisponível por um tempo ali o sistema para o usuário, até se restaurar isso. Mas imagina se não tivesse o backup, sabe? Então, assim, é o que eu falo. Eu acho que o maior erro que pode acontecer é você querer assumir uma responsabilidade maior do que você esteja preparado naquele momento. Isso vai gerar um estresse que não é saudável, sabe? Eu acho o seguinte, todo mundo tem condições de se preparar para grandes responsabilidades, mas é sempre bom, sabe, você poder contar ali com um mentor. É sempre bom você ter primeiro trabalhado em ambientes com menor criticidade para pegar a mão antes de trabalhar num ambiente de maior criticidade. É sempre bom você trabalhar em ambiente de pré-produção antes de botar a mão em produção, sabe? Assim, indo a trajetória assim gradualmente, sabe? Você constrói uma coisa concreta e você vai estar preparado lá na frente. É aquela coisa, a gente não pega um aluno de primeiro semestre de medicina e bota ele para operar sozinho um paciente grave, gente. Sabe? No começo você coloca ele ali do lado do cirurgião, ele vai ficar assistindo a cirurgia, daqui a pouco você vai falar para ele fazer atividades mais simples na cirurgia. É a mesma coisa na cirurgia, gente. Vai chegar uma hora que o cara vai estar lá abrindo o paciente sozinho, sabe? Mas ele passou por uma trajetória até chegar nisso. Então, esse eu acho que é a maior questão de erro-acerto, sabe? É você saber, assim, se preparar, é ter a humildade de saber que todo mundo tem algo a aprender, sabe? E que todo mundo é capaz de chegar, sabe, num posto muito alto se empregar a dedicação e a estratégia adequados. Perfeito. O Rogério complementou com a questão do Talos.
laboratórios, o que mais, pessoas? E o Carlos fez um comentário interessante que é sobre a complexidade do Kubernetes, nas organizações utilizaram o Kubernetes. Então, ele teve a experiência de iniciar com a EKS e passou alguns apuros, né? E resolveram utilizar o ECS, que resolveu a necessidade e diminuiu esse overhead administrativo. Se a gente for entrar lá na CNCF, né, Pedro, hoje são mais de 60 distribuições Kubernetes, né? A gente fosse comparar ali com Linux, que tem distribuições Linux, Kubernetes também tem diversos sabores ali. Mas isso que tu comentou é super válido, né? Para não É ser mal educado. verdade. Assim, pegando como exemplo a AWS, né, o SES, ele é interessante quando você tem um ambiente menor, quando você tem uma equipe menor, quando você precisa fazer uma coisa rapidamente. E o EKS ele já faz sentido quando você já escalou mais, sabe? O EKS se torna menos custoso em ambientes maiores, sabe? Agora, gente, eu vi que tem aqui o Q&A, né? Algumas perguntas aqui, né? Então, o Anderson nos perguntou dicas de estudos também para o CKS. Gente, olha só, o CKS, ela é uma prova que ela é uma prova, assim como a CNPE de Platform Engineering, que ela requer a pessoa ter uma visão um pouco mais 360. Como assim, vocês me perguntam? A CKS, claro, no aspecto de segurança. Porque quando você vai ver a ementa do CKS, ela lista várias ferramentas de segurança. Ela lista ferramenta de runtime security. Ela lista aspectos de segurança de rede, de aspas, firewall dentro de Kubernetes para você tratar ali bloqueio de tráfego leste-oeste. Ela vai entrar em vários aspectos desses. Então, é um pouco maior o caminho para você ter um aprendizado concreto e prático nisso. Então, o que eu digo é: primeira dica de estudo para CKS a não ser que você já seja uma pessoa muito acostumada com Kubernetes e com segurança, aceite que você vai levar um tempo maior para se preparar. Primeiro aspecto é isso, sabe? Não tenha aquela ansiedade de falar assim: comprei meu voucher da CKS, marquei a prova para a semana que vem, agora eu vou ver como é que eu estudo. Não vai por esse caminho, não vai dar certo, sabe? A CKS é uma certificação que, assim, você olha, fala assim: opa, deixa eu ver esse negócio aqui, deixa eu ver essa ementa. Entendi, essa ementa aqui tem esse aspecto. Pega cada um e vai se aprofundando, porque cada um deles vai ser cobrado na prática. Por exemplo, uma das coisas que caiu ali na CKS, só para vocês saberem, quando a gente faz essas certificações, gente, a gente tem ali uns certos termos de compromisso de confidencialidade, e pior ainda, no meu caso, como eu contribuí também para a construção de algumas certificações, como é o caso do OpenTelemetry, tem mais ainda algumas coisas de confidencialidade. Se vocês se depararem lá com a OpenTelemetry e com a Platform Engineering, vocês vão ver algumas questões que eu fiz capaz de vocês me xinguem, tá, gente? Mas o fato é, chegou num nível na CKS que tinha questão lá do tipo assim: olha, tem ali um dado sigiloso que está guardado ali naquele cluster de um certo jeito. Você, em tese, não tem acesso a esse dado pela regra de acesso, mas você precisa encontrar esse dado. Ou seja, você tem que, naqueles minutos que você tem ali para fazer a prova, tem que hackear o negócio lá para. Por quê? Porque se você quer proteger o seu ambiente, você tem que saber como ele vai ser atacado, sabe? Então vai nesse nível, sabe? A CKS cobra até parâmetros do NIST, sabe? De boas práticas de segurança e tudo mais. Então é um estudo um pouquinho mais prolongado, tá, gente? Outro aqui que eu vi perguntando: vale a pena tentar ir para a Cubicon, mesmo sem ter nenhuma certificação da CNCF? Ó, eu vou te falar, o pessoal já tá de olho nos eventos, hein? O pessoal gosta dos eventos. Mas olha, gente, é o seguinte. Deixa eu tentar trazer uma resposta mais correta possível para isso daí, porque depende, tá, gente? A KubeCon, ela é um evento que quando você chega lá, você vai ver, por um lado, eu encontrei o Brian Grant na KubeCon. O Brian Grant, ele é
o cara que ele era o arquiteto líder do projeto Borg no Google, sabe? E que ficou lá como Distinguished Engineer no Google. Então o pessoal sabe que isso daí não é pouca coisa. É o pai do negócio, ele estava lá. Troquei ideia com ele. Por outro lado também, troquei ideia com gente que o cara chegou lá e falou: "Ah, não, eu estou entrando na faculdade agora, quero saber de qual é isso daqui". Então, assim, você vê de todos os níveis de conhecimento na Cubicle. O que eu falo é, se você chega na Cubicle e está disposto a não ser tímido, conversar com as pessoas, trocar experiência, ver as palestras, tem palestras de todos os níveis de complexidade, do mais básico ao mais avançado. Normalmente, quando você vê aquela palestra que, assim, que o pessoal sai de lá já meio atordoado, é que o negócio é avançado, sabe, gente? Teve uma que eu entrei lá que o pessoal estava falando de infraestrutura de GPU e como otimizar os nanosegundos para transmissão de dado entre memórias diferentes em ambiente Kubernetes, sabe? E apresentando quase que tese de doutorado lá. Então, assim, a gente vê de tudo. Desde o básicozinho até, assim, a ponta da lança. Então, em tese, a Cubicon ela é benéfica para qualquer pessoa que chegue lá com a atitude de querer aprender com os outros. Só que, vamos falar a verdade, a Cubicon é um evento em dólar, que não acontece no Brasil, ou seja, para quem mora aqui em Brasília, a pessoa depende de ou viajar para os Estados Unidos para a Cubicon América do Norte, que acontece todo ano ali no mês de novembro, ou viajar para a Europa, só para vocês saberem, vai acontecer agora em março a Cubicon em Amsterdã, ou viajar para a Índia, para a KubeCon Índia, ou viajar para a China, a gente vai ter a KubeCon China em junho, se eu não me engano, em Shanghai. A KubeCon Japão vai ser em Yokohama em julho. Ou seja, é um investimento alto, gente. Você vai fazer a viagem internacional, você vai pagar um ingresso que é caro, de evento é caro, não é barato, sabe? Então, assim, normalmente, quando você chega na Cubicle, as pessoas que vêm de outros países são pessoas que já são profissionais mais sênior na área. E que são pessoas que olham e falam: opa, eu vou investir isso daqui, porque isso vai fazer sentido no meu contexto, esse investimento. E normalmente, quando você vai ver aquela pessoa que acabou de entrar na universidade, é porque ele, por acaso, tem a sorte de morar na cidade que está tendo a Cubicle, sabe? Então, assim, eu estava lá na Cubicle em Atlanta, tinha gente que morava em Atlanta e para o cara é muito mais barato. Então a curva de custo-benefício dele é muito diferente. Sabe, às vezes a pessoa que ainda está no início da carreira, que só vai entender quase nada lá e tudo mais, para ele é tão barato que compensa. Mas para alguém que está no Brasil, talvez para compensar e até lá, só faça sentido para uma pessoa que já esteja em um certo momento da sua trajetória. Agora eu digo, para quem trabalha intensivamente com Kubernetes, para quem assim, lida com isso no ambiente de produção e tudo mais, eu falo que com certeza é um investimento que vale muito a pena. A troca de experiência é sem igual numa Cubicle. Perfeito, Pedro. Bom, eu comentei aqui, eu estava dando uma pesquisada se vai ter algum KCD no Brasil, cara, eu acho que não, hein? Existe uma iniciativa do pessoal organizar um KCD unificado no Brasil, mas até onde eu me lembre ainda não foi anunciado isso, tá? Tem brasileiros que até estão lá nos Estados Unidos também tentando ajudar para o pessoal fazer essa iniciativa. Pois é. Mas é isso. Eu vi que teve. Não vi se tem alguém aqui de São Paulo, mas lá em São Paulo tem feito encontros presenciais. Quem sabe a gente consegue fazer também um encontro presencial em Brasília. Tem eventos diversos, né, de DevOps Days, várias cidades e capitais do Brasil que a pegada é DevOps, mas acaba tendo diversas palestras e assuntos relacionados a Cloud Native. Então, claro, KubeCon seria o supra-sumo, né? Mas às vezes tem outros eventos e todo evento é interessantíssimo, porque tu troca ali experiências, tu aprende com insights ali riquíssimos, né? De pessoas que de fato vivem na área, ou às vezes até de quem está começando, que tem uma visão ali que tu nunca nem pensou, né? 20 anos de curso, 20 anos de experiência, né, Pedro? Às vezes
e Márcio, às vezes uma pessoa está começando já te dá um insight que realmente a gente não consegue pensar. Turmas, vamos caminhar para o encerramento. Pedro, considerações finais, Márcio? Pessoal, eu tenho só a agradecer aqui a presença de todos. A gente vai deixar também assim, a gravação no YouTube. A gente pede que vocês também nos ajudem a divulgar o nosso trabalho. Para todos na comunidade que quiserem compartilhar também alguma experiência, vocês podem entrar em contato conosco para apresentarem em um outro meetup nosso, tá, gente? A gente aqui é um ambiente aberto. A ideia não é ser de nós para vocês, muito pelo contrário, é de ser de todos para todos. Nós somos organizadores, mas esse espaço é de todos nós, tá? E assim, o ponto final que eu falo é, mesmo após pegar a certificação máxima da CNCF, eu falo para vocês que eu estou aprendendo todo dia, gente. E que hoje mesmo, mais cedo, estava ali numa reunião, porque a gente viu que tinha umas coisas que poderiam ser melhoradas na arquitetura de redes de Kubernetes no nosso ambiente, e eu estava junto com os colegas desenhando como que a gente ia fazer uma melhora, sabe? Então, ou seja, é um aprendizado sem fim. Márcio? Bom, pessoal, as minhas considerações finais primeiro, convidar vocês para o nosso terceiro encontro, né, esse ano, onde a gente vai adentrar um pouco na parte de criar um ambiente experimental para que você possa testar algumas questões. Então, a gente vai usar algumas tecnologias bem interessantes e vamos deixar esse projeto aberto ali no GitHub da Cloud Native Brasília. Queria agradecer a todos pelo esse primeiro momento, foi muito importante. E desejo boa sorte a todos, que a caminhada é muito gostosa e, como o Pedro falou, cada dia a gente só sabe de um ponto, que a gente não sabe de nada. Então, essa fome de aprender, que vocês possam ter e vamos todos aprender juntos. Excelente, pessoal. Bom, quero agradecer vocês aí pela presença de todo mundo. Sempre que estiver disponível, a gente vai subir para o YouTube. Márcio trouxe muito bem, tá? Cara, não percam o próximo meetup, porque a gente vai ter hands-on. A ideia é a gente usar aqui essa plataforma, subir máquina, interagir. E quem perguntou aí, poxa, onde que eu posso praticar? Vamos praticar junto, né, Márcio? É isso aí, galera. É só, assim, fazer um comentário aqui um pouco de bom humor, né? Vocês podem ver só que estudar Kubernetes aumenta também, talvez, a demanda por questões aí como implante de cabelo, tudo mais, né? Porque o pessoal começa a perder um pouquinho, né? Depois que trabalham muito com Kubernetes, né, gente? Então, a gente sabe que tudo aí tem seu preço, né? Tudo tem seu preço. Tudo, nada é fácil. Beijos, turma. Muito obrigado, Pedro, pela palestra, cara, sensacional. Márcio, muito obrigado. E o próximo, inclusive, vai ser com o Márcio, pessoal, mostrando pra gente aí muita prática. E a gente se vê no próximo Meetup. Muito obrigado a todos, gente. Valeu.